Fala galerinha aqui do canal. Quem sentir falta do conteúdo que muita gente tem medo, que acha grande, muitos detalhes, que é o conteúdo sobre animais, reino animal, zoologia. Então, o que nós temos sobre animais? Nosso dia a dia a gente está repleto de animais, né? Aquele animalzinho que a gente tem em casa, o gatinho, o cachorro. Então tudo isso aí são animais, tem os insetos, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar no grupo aqui dos animais é basicamente dois grupos que são bem interessantes. Que grupos são esses? Quais seriam esses principais grupos? Os invertebrados, que seriam animais que não têm aquela coluna vertebral, crânio, costelas, está bem acostumado. Poríferos, quinidários, os próprios vermes, plateumintos, nematóides. Tem moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos. É um grupo grande, viu? Bem diversificado. A gente pode encontrar um ambiente terrestre, aquático. E no grupo dos vertebrados, percebe a diferença, né? Invertebrado e vertebrado. Os vertebrados têm essa vértebra, a coluna vertebral. E os grupos básicos serão os peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, que é o grupo que nós estamos, viu? Então, ó, a gente vai estar trabalhando esses grupos, cada videoaula com seu grupozinho específico, e tudo isso você confere aqui no canal Anderson Ciências. Então, vamos conferir, galera. Os cordados, filo Chordata, também tem uma grande diversidade de seres. A gente pode encontrar desde os invertebrados, como é o caso do Amphioxus. Quem aqui nunca ouviu falar do Amphioxus, né? E a Assídia. E até mesmo os vertebrados. A gente vai destacar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Grupos bem interessantes, bem diversificados e com características bem marcantes. Então, os cordados, você está vendo por esse quadro que eles são bem grandes, né? Tá? Grupo bem diversificado. A gente vai ter urocordados, especialmente pela presença da notocorda, geralmente caudal, nesses animais, que são animais sésseis, não se deslocam, vivem fixo, encontrado basicamente no ambiente marinho. Exemplo aqui, os tunicados. Cefalocordados, notocorda basicamente na região da cabeça, também são marinhos, tem um corpo achatado e afilado lateralmente. Exemplo, o Amphioxus. São bastante encontrados na areia, né? Geralmente enterrados na areia da praia. Um dos principais representantes aqui, a gente pode destacar que são os pioneiros na produção dessa notocorda. E os vertebrados, que têm essa notocorda basicamente na sua fase embrionária. Essa notocorda ela desaparece e é substituída pela coluna vertebral. Aí vai dar mesmo o nome de vertebrado. Exemplos aí que a gente falou, né? Peixes, aves, anfíbios, répteis, mamíferos. Não se preocupe que a gente vai ter uma aulazinha específica para cada grupo desse, viu? Essa aula aqui é uma visão geral para você marcar o território e saber criar um mapa mental e saber o que vem em cada aula. A gente vai trabalhar agora os peixes, que são basicamente aquáticos, por isso a respiração pulmonar, ou pulmonar não, branquial. Pulmonar tem alguns grupos dipnoicos que podem apresentar uma estrutura semelhante ali a pulmões, mas o básico é a respiração branquial. O corpo pode ter escamas, a gente pode encontrar peixes ósseos de pele lisa,
Presença de nadadeiras, claro, né? Ajudar no seu deslocamento no meio aquático. Você pode encontrar peixes com esqueleto ósseo, a gente vai chamar de osteíctes, que são esses peixes que a gente encontra basicamente no nosso dia a dia, né? Como é o caso aqui do bacalhau, a própria pescada e por aí vai. E também tem peixes com esqueleto cartilaginoso, que ele é basicamente cartilagem. A gente vai chamar de condrictes, vai estar como um exemplo tubarão, tem a raia também. São perssilotérmicos, ou seja, eles não mantêm uma temperatura constante no corpo. A temperatura do corpo não é constante. Ela varia de acordo com o ambiente. Você pode chamar também de ectotérmicos. Anfíbios, que são os animais de sangue frio, podem ter 4 patas, tetrápodes, né? Ou pode acontecer anfíbios que nem patas têm. São ápodes. A pele geralmente é lisa, e pode encontrar glândulas nessa pele. Não tem escamas. E a pele geralmente é bem úmida, porque também ocorre trocas gasosas e respiração através da pele. Eles têm uma fase da vida basicamente aquática, que é a fase de larva. Então eles têm metamorfose. Essa larva que vive na água, ela respira por brânquias. E quando adultos, eles saem da água e passam a viver em terra firme. Mas eles sempre voltam à água para a reprodução. Representantes, a gente vai ter sapos, são bem comuns no nosso dia a dia, rãs, que às vezes são usados até na alimentação, salamandras, são difíceis de encontrar, né? Especialmente no meio urbano, pererecas, são bem comuns em locais úmidos, e as cobras cegas, que são os anfíbios que não têm pernas. Répteis, a pele já é seca, estão bem adaptados ao ambiente terrestre. Não esquecer que os anfíbios foram os primeiros a ir ao ambiente terrestre, mas eles estão sempre voltando ao ambiente aquático, pelo menos para a reprodução. Já os répteis, eles são bem adaptados ao ambiente aquático. A pele é bem impermeável, muitas vezes tem placas, até mesmo escamas, para evitar a perda de água. Também são perssilotérmicos, ou seja, eles não mantêm a temperatura constante no corpo. A temperatura dele varia muito de acordo com o ambiente. Se o ambiente está quente, eles também ficam quentes. A gente pode encontrar muito em regiões tropicais. Presença do ovo com casca, que ajudou muito na exploração do ambiente terrestre. Esse ovo fica protegido. E como tem reserva de água, de líquido e de nutrientes, eles podem ser chocados e originar novos indivíduos, mesmo com a pouca disponibilidade de água. Nesse grupo a gente vai ter as serpentes, que pode chamar de cobras, né? Tartarugas, olha, quem nunca viu um jabutizinho em casa? Os lagartos, os calanguinhos da vida, jacarés, crocodilos. Não esquecer, tudo isso aqui está na aulazinha, na videoaula sobre répteis, viu? E muito mais coisas. Aves, quando você fala de aves, você lembra logo de penas. Corpo coberto por penas. Esqueleto leve, presença de asas, que vão ajudar bastante no voo. O bico, que é uma característica marcante desse grupo. A ausência de dentes. Agora o que mudou? Homeotérmicos. Você pode chamar de endotérmicos. Eles têm uma temperatura corporal constante e demandam energia do indivíduo. Tem essa vantagem, né, que a temperatura é constante, não vai sentir tantas as variações ambientais.
mas em compensação ele gasta energia e precisa de alimento, né? Um suporte bom de alimento para fornecer essa energia. Desenvolvimento embrionário também no interior de ovo, como você viu nos répteis. Apesar de que os répteis existem as espécies vivíparas, até mesmo serpentes. Aqui não, eles são basicamente ovíparos. Exemplos, ó, avestruz, a galinha, beija-flor, canários, urubus. Tudo isso aí são vertebrados que possuem penas e estão no grupo das aves. E os mamíferos, o próprio nome já diz, mamam. Possuem glândulas mamárias que produzem leite para alimentar os filhotes. Presença também dos pelos. Não é necessariamente o corpo totalmente coberto por pelos, mas tem a presença do pelo. Tem várias adaptações que podem ser encontradas no ambiente terrestre e aquático. Tem até mamíferos que voam. Assim como as aves, eles também são homeotérmicos ou endotérmicos, mantêm a temperatura corporal constante. Exemplos: baleia, golfinho, peixe-boi, os cães, gatos, cavalos, elefantes, macacos e o próprio ser humano. O ser humano tem a mania de não querer ser um animal, mas ele é um animal mamífero. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!